Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, ele diz o seguinte. Vou tirar o óculos que é para longe. Ele diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra. Glória a Deus. Próximo versículo. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Somente até aí, fechemos os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus lindo, um Deus amável, um Deus cuidadoso e fiel. Antes que as palavras nos cheguem à boca, Senhor, Tu já sabes o que vamos dizer. Tu és um Deus que surpreende Teus filhos, um Deus que está sempre presente, um Deus que não se ausenta, um Deus que está sempre com suas mãos estendidas. E na autoridade do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, eu te peço, eu só preciso da Tua presença nessa noite, Senhor. Eu quero me colocar completamente assim disponível para que o Teu Espírito Santo possa cumprir aquilo que o Senhor quer nessa noite. Senhor, é apenas só um canal para a manifestação da Tua glória. A honra, a glória e o poder pertencem a Ti, Senhor. E nós te louvamos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos aqueles que creem, digam. Então dê uma linda salva de palmas para Jesus. Oh glória! Deus é bom demais. Querido, eu aproveitei essa passagem bíblica. Na verdade, não foi uma passagem escolhida pelo pastor José Almir, mas foi uma passagem escolhida por Deus, para que eu ministrasse nessa noite. E eu te digo, você é um bem-aventurado, porque você está aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Você não foi imprudente ao ignorar um dos maiores eventos dessa terra, que se chama aniversário da Igreja de Nova Vida, que está completando 26 anos. Fala para o teu irmão: parabéns, irmãos. Parabéns, irmãos. Nós estamos completando 26 anos. E Deus me deu essa passagem. E eu preparei alguns slides para que a gente possa enriquecer essa mensagem, que foi inspirada por Deus, para que você saia daqui sabendo que Ele é um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Essa passagem do livro de Marcos, ela é inspiradora. É uma mensagem que traz para a gente algumas reflexões a respeito de quem somos e a respeito de quem Jesus é. Eu tenho que entender que na minha vida cristã, o vento é inevitável. Eu tenho que ter essa convicção, independente de quem eu seja. Não importa se eu seja aquele crente espiritual ao extremo, ou se eu seja aquele crente mais, um pouquinho mais moderado. Não importa. Você vai passar por turbulência na sua jornada cristã. Mas o que eu quero te dizer, querido, nessa noite, é algo muito especial da parte de Deus, para que você entenda que esse vento que vem sobre a sua vida, esse vento que tenta atingir a sua história, ele não é poderoso o suficiente para barrar a história daquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário para mudar a nossa existência. É muito bom ouvir alguém dizer, alguém falar que o médico foi envergonhado. Por quê? Quando a gente ouve um testemunho, como a irmã ministrou aqui, que Deus operou no cérebro da criança e restaurou completamente ao ponto do diagnóstico humano, o diagnóstico do homem cair por terra, era igreja rasgar em glórias a Deus e dizer: louvado seja o nome
Queridos, nós estamos sendo tímidos diante de Deus, mediante a tudo aquilo que Deus tem feito na nossa história. Ouça bem, quando nós entramos pelas portas da casa de Deus, nós temos que entrar com o coração cheio de expectativa. Quando nós entramos pelas portas da casa de Deus, eu tenho que entrar na expectativa de ser surpreendido por Ele. E eu não posso fechar a minha boca diante de tamanho testemunho. É um compromisso que eu assumo no altar de Deus. Senhor, todas as vezes que eu entrar na tua casa vai ter barulho. Todas as vezes que eu entrar na tua casa vai ter glória. Todas as vezes que eu entrar na tua casa, eu vou glorificar o teu nome, Jesus. Quando você dá glória a Deus, você está dizendo, Ele é poderoso. Quando a irmã conta o testemunho e você vê as evidências, meu querido, não tem como não dar glória a Deus, não tem como ficar de boca fechada. Ouça uma coisa, o Deus de toda glória diz para você o seguinte: o vento é inevitável, mas você foi chamado para um propósito, e a ordem de Jesus é: atravessa para o outro lado. Só que você acha que é fácil a travessia? O cristão aceita Jesus e ele vem para a igreja com a expectativa completamente errada, irmãos. Quando você vem para a casa de Deus, quando o crente aceita Jesus, sabe qual é a expectativa? Deus vai me dar um carro novo. Sabe qual é a expectativa? Deus vai salvar toda a minha família. Sabe qual é a minha expectativa? Eu vou conseguir uma casa. Nada contra isso, porque Deus tem poder para fazer tudo isso na nossa vida. Só que eu quero que você entenda uma coisa: maior do que a casa, maior do que o carro, maior do que a cura, maior do que o resgate da tua família, se chama a presença de Jesus de Nazaré. Se Ele estiver na tua história, todas essas coisas serão acrescentadas. É bíblico: busca o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento. Aí o crente aceita Jesus e ele esquece que ventania, pode passar o próximo slide. Quando você enfrenta fortes ventos, está lá o barquinho lá no canto, os outros barcos do lado, você vai ver que nesse relato de Marcos, ele faz questão de dizer que havia o barco de Jesus, onde Jesus estava, o barco de Pedro, onde Jesus estava, e existiam outros barquinhos que o seguiam. Se você lembra aquela foto do barco, os barcos eram o mesmo. Mas por que o barco de Pedro e o barco, os outros barquinhos? Porque onde a presença de Jesus está, a grandeza. Onde a presença de Jesus está, a plenitude. Onde a presença de Jesus está, a superioridade. Tudo que tiver ao redor se torna insignificante diante da grandeza de Deus. Só que quando a gente começa a andar com Jesus, quando a gente começa a construir uma história com Jesus, você começa a enfrentar os intempéries da vida, e ninguém está livre de vento. Ouça, não existe crente espiritual que não passe por vento. Não existe crente cheio da graça de Deus que não passe por vento. A palavra de Deus diz que aquele que quiser seguir a Jesus de Nazaré tem que pegar a sua cruz e seguir em frente. A palavra de Deus também diz que nós teríamos aflição nesse mundo, mas nós deveríamos crer naquele que tem o poder para mudar a história das nossas vidas. Eu tenho certeza que nós vamos passar por ventos. Se eu não passei, eu vou passar. São muitos os ventos que surgem no nosso caminho na jornada, mas eu não posso esquecer nunca de quem está comigo. Eu não posso esquecer a identidade. Eu não posso esquecer a história que eu estou construindo. Só que quando você enfrenta o vento, querido, o vento faz estrago. Ele traz dor, ele traz ansiedade, ele traz medo. Quantos de vocês já passaram por situações e você vai dizer: meu Deus do céu, o que é isso? Eu sou teu filho. Não é? A oração é essa. Eu sou teu filho, Jesus. Eu entreguei minha vida para ti. Por que isso? Eu deixei tudo lá fora e decidi entregar a minha vida para ti. E agora esse vento me bagunça. Ao invés de receber a graça, ao invés de receber a alegria, ao invés de receber as bênçãos de Deus, eu passo por
Nós buscamos um evangelho de facilidade. Jesus não trouxe facilidade para ninguém. Ele disse que ele trouxe espada. Você tem que lutar pelas suas conquistas. Você tem que entender que diante da sua história, para construir uma história de sucesso, para construir uma história vivificada, você tem que se entregar de corpo e alma para Jesus. Na vida nós vamos ter aflição, é verdade. Na travessia, no caminho que você está trilhando, você vai enfrentar os vendavais da vida. Vai ter dor, vai ter medo, vai ter ansiedade, vai ter angústia, vai ter sensação de fracasso. Porque imagina você no vento batendo por todos os lados. Imagina você, a água invadindo. E você achando, eu vou naufragar. Por que eu vou naufragar? Porque Jesus está no meu barco, mas ele dorme. Passa o próximo slide, por favor. Próximo. Olha como está Jesus lá. Ele está no barco, mas ele está lá na boa, dormindo. Eu fico imaginando essa cena fantástica, quando Jesus entra no barco, ele passamos para o outro lado. E ele chega e diz assim: olha, vou pegar um travesseirinho, vou lá para frente, vou tirar uma soneca. E ele vai tirar essa soneca. E quando ele se deita e começa a tirar sua soneca, relata a palavra de Deus que esse barco começa a ser sacudido com muita violência. Começa a provocar uma grande tempestade. Mas ele estava lá dormindo. Existem situações na sua vida, na minha vida, que nós não entendemos nada. Existem situações que a gente acha que Jesus está além a nós, que Jesus não está fazendo nada, que Jesus não está preocupado, que Jesus não está conosco. Mas ouça uma coisa: mais vale Jesus dormindo no teu barco do que Satanás acordado. Jesus dormindo no teu barco, a proteção. Satanás acordado gera bagunça. Eu não preciso me preocupar. E aí Deus te chama para uma responsabilidade maior. Você tem que ser profeta, rapaz. Não dá para ser servo de Deus de boca fechada. Deus te deu voz. Quem tem voz aí, diga amém. Oh, glória. Você pode profetizar? Quem pode profetizar, diga amém. Deus espera de você uma posição neutra, calada, ou uma profissão, uma posição de profeta. Agora, pastor, o profeta é só o pastor. Nada disso, garoto. Profeta é todo aquele que tem a coragem de abrir a boca e falar para o vento: cessa, vento. Existem situações nas nossas vidas que não vai ter ninguém do nosso lado. É você e Jesus de Nazaré. Ah, pastor, mas e o pastor José Almir? E o pastor Kleber? E o pastor Marcelo? O pastor Inácio? Não vai ter ninguém. É só você e Jesus de Nazaré. Ah, pastor, mas Jesus está dormindo. Opa, Jesus está dormindo. Aí vai chegar alguém e vai dizer assim: mas Jesus não dorme. Por quê? Deus não dorme. Eu não estou falando do Jesus Cristo, o Cristo ressurreto. Eu estou falando do Jesus homem, aquele que se cansa, se fatiga, aquele que dorme, aquele que tem sede e fome. Mas eu também estou falando que mesmo ele dormindo, ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Ele é tremendo. E aí ele começa: não, vem de saculejo esse barco para todos os lados. E as pessoas falam: agora já era para ele. Quantas pessoas são sentenciadas como a irmã foi? Esquece, tua filha não tem futuro para ela. Uma vez eu lembro, quando a minha mãe estava internada no CTI, tinha tido um AVC, estava em estado vegetativo, e eu fui visitá-la lá no Dom Pedro. Entrei, e como você é pastor, o negócio complica um pouco mais para você, porque todo mundo tem expectativa em cima da sua oração, rapaz. E eu entrei para orar pela minha mãe. E quando eu cheguei lá, todo mundo abriu a sessão. Ele: não, estamos aqui para visitar, mas só pode entrar um. Então o pastor que vai entrar. Eu falei: eu vou, velho. O pastor vai entrar e o pastor vai orar. E eu entrei. O pastor entra em qualquer emprego, não é? O pastor não escolhe situação, ele vive aquilo que Deus tem para ele. Se ele estiver chorando, ele está lá pregando a palavra de Deus. Se ele estiver alegre, ele está pregando a palavra de Deus. Se ele estiver passando por um momento adverso, ele está pregando a palavra de Deus.
porque vaso não escolhe o momento, vaso vive o momento. É diferente. Só que a gente tem um monte de crente que quer escolher, não, se eu estiver bem eu vou para a igreja. Espera aí, crente, muda a tua perspectiva. Se você está bem, você vem para a igreja. Você tem que vir para a igreja porque Jesus é o autor e consumador da tua fé. Se você estiver mal, venha. Se você estiver bem, venha. Mas tem crente que prefere ver Flamengo e Fluminense do que assistir, né? Do que vir prestar culto a Deus. Misericórdia, irmãos. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? E eu cheguei lá no hospital, eu lembro como se fosse hoje, tenho vários milagres para contar, porque Deus é extraordinário. Ele tem me surpreendido a todo tempo. E quando eu cheguei lá, entrei no CTI, orei pela minha mãe com muita autoridade, falei, Senhor, eu profetizo vida em nome de Jesus. Eu declaro que esse AVC vai ser revertido, a sentença de morte vai ser revertida, e a tua filha vai viver em nome de Jesus. O médico falou, se viver, vive em estado vegetativo. Não tem esperança para ela. Eu falei, minha esperança vem de Deus. E eu lembro que eu terminei a oração, saí, quando eu saí, estavam os meus irmãos ao redor esperando. Quando eu saí, a primeira pergunta que me fizeram foi o seguinte: e aí, o senhor orou? Eu falei, orei. O que aconteceu? Eu falei, eu não vi nada, mas no mundo espiritual algo tremendo aconteceu. No mundo espiritual, Deus derramou uma chuva de glória e ela vai sair em nome de Jesus. Aí, mas você não viu nenhum piscazinho? Não vi nada. Mas eu não preciso ver, só preciso crer. E aí eu terminei de orar, saí feliz da vida. Aí quando foi isso, eu orei numa quinta-feira. Quando foi no sábado, eu estava me preparando para ir visitá-la novamente, orar por ela novamente. O Reni me ligou e falou, Almir, volta em casa, pega as roupas, porque ela teve alta. E ela está indo para casa agora, ela acordou e está bem. Sabe por que Deus faz isso, querido? Para dizer para o homem, você não é nada. Seu conhecimento é perecível. Mas quem tem a autoridade de Jesus de Nazaré, tem tudo. Não importa o vento que sopre sobre nossa vida, o vento é inevitável, mas quem está no barco, ele está lá, é Jesus de Nazaré. Pastor, mas ele está dormindo, não tem problema, se ele estiver presente, tudo muda. Jesus espera uma posição de você. Quando você está com Jesus, Jesus espera uma posição sua. Ele não espera que você o incomode, ele espera que você seja profeta e declare pelo poder do nome de Jesus a mudança que você precisa. Não importa o que Satanás levante, não importa as investidas, não importa o Satanás, não importa o que ele faça. Eu falo uma coisa para vocês, meus queridos: se vento parasse crente, nós não existiríamos na face da terra, porque o povo para ser sacudido pelo vento, rapaz. A investida por todos os lados, por quê? Porque nós estamos lutando contra o mundo espiritual. Nós avançamos contra Satanás, principados e potestades, e na autoridade do nome de Jesus nós prevalecemos. Não importa o que faça, não importa se tem obra de feitiçaria, macumbaria, não importa o que faça contra a nossa história. Deus escreveu a nossa história com caneta de fogo, está selado pelo poder do nome de Jesus, e nós vamos vencer. Nós vamos chegar do outro lado, sim. A ordem de Jesus foi: atravesse. Ele não disse que não teria pedra no meio do caminho. Falou para alguém, falou para os discípulos, reuniu os discípulos: se despede da multidão que nós vamos atravessar, nós vamos para Gadara. Nós vamos chegar do outro lado. Rapaz, é fantástico essa história, se você olhar com os olhos espirituais. Vamos para o outro lado. Eu estou cansado, preciso descansar. Mas rema. Vamos lá, batalha aí, nós vamos chegar do outro lado. Isso que eles começaram a dizer, no primeiro momento eles fizeram tudo certinho. Obedeceram a Jesus, começaram a remar, não se preocuparam com nada que estava ao lado. Só que o vento veio. Normalmente quando bate o vento, bate uma sensação de medo, fracasso, angústia, dor. Não estou dizendo que você não vai passar por isso, não estou dizendo que você não é crente fervoroso porque está passando por isso. Não estou dizendo que você é um crente derrotado porque você de repente fica ansioso. Isso faz parte da natureza humana.
Nós temos apenas que aprender a controlar tudo isso. E controlar de que maneira, pastor? Controlar confiando naquele que está na história construída em nossas vidas. Se Deus não poupou seu único filho, por acaso, querido, não surpreenderá nossas vidas, não nos ajudará, não nos socorrerá? Diz a palavra de Deus que quando você confia na força de Deus, você pede socorro a Ele. E eles estavam desesperados, é verdade. Eles tiveram medo, é verdade. Eles estavam apavorados, é verdade. Mas eles recorreram à pessoa certa e reclamaram. Jesus, não te importa se pereçamos, não te importa se venhamos afundar. Olha, a água está entrando dentro do nosso barco, a situação está complicada, estamos aqui desesperados, cheios de medo, nós vamos naufragar, vamos morrer. E Jesus acorda. E quando Jesus acorda, ele só fala uma coisa: vento, cessa. O que provoca as tempestades da vida são os ventos. A palavra de Deus diz que o mar era agitado pelo vento que soprava. As nossas vidas são agitadas pelos ventos que sopram. Às vezes os ventos sopram tão fortes que as nossas vidas parecem que vai desmoronar tudo. Mas Jesus está lá. Jesus não perdeu o controle da tua história, não perdeu o controle da nossa história. Essa igreja já passou por vários ventos, mas nós estamos aqui. Essa igreja, eu estou aqui há 10 anos, eu já participei de vários vendavais, e em todos eles estava lá a mão poderosa de Deus nos sustentando. Eu fui aquele que estava ali junto com alguns irmãos aqui que estão presentes, batalhando por essa igreja e dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor é maior do que esse vendaval, eu creio que eu sou profeta de Deus para declarar esse vento, cessa em nome de Jesus. Deus levantou profetas. E sabe por que essa igreja está aqui? Porque ela foi chamada por Deus, ela foi constituída por Deus, e ela vai avançar pelo poder do nome de Jesus, e nós viveremos os melhores dias das nossas vidas. Você vai ver esse lugar transbordar. Eu não vou cessar de orar todos os dias, pedindo: Senhor, multiplica aquele rebanho e gera uma geração de discípulos comprometida com a tua palavra, comprometida com o Evangelho, comprometida com os teus princípios e valores, que não negociem a sua fé e não abram mão do seu propósito. O problema, querido, é que as pessoas olham para a força do vento, mas não conseguem enxergar Jesus de Nazaré. As pessoas estão preocupadas demais com as dificuldades, as pessoas estão preocupadas demais com os bens. Puxa vida, será que eu tenho que me preocupar demasiadamente com o emprego, com o carro, com a casa? Foco errado. Quando o foco é errado, o processo, o propósito, ele não se concretiza. Se eu tenho a minha perspectiva errada, você vai ver que o teu propósito não vai se concretizar. Quem tem promessa aí, diga amém? Eu tenho muitas promessas, eu vou ver todas elas em nome de Jesus. Eu estava conversando com o Gabriel está nos desafios bem abençoados, muito bacana mesmo, isso é coisa assim de Deus, e eu tenho ajudado bastante ele em oração, e eu estava num bate-papo com ele dando o desabafo dele, chorando, e eu conversando com ele, falei: Gabriel, fica tranquilo, cara, a promessa ela é feita, mas o cumprimento dela cabe a Deus. Você recebe uma promessa de Deus, mas você não sabe quando essa promessa vai se concretizar. Mas eu falo, quando você tem uma perspectiva espiritual, quando você conhece a sua identidade, e você conhece o Deus que te chamou, você não abre mão da sua promessa. Você vai: eu vou viver essa promessa de Deus. Se eu não viver, meu filho vai viver. E se meu filho não viver, meu neto vai viver. E se meu neto não viver, meu bisneto vai viver. Mas a promessa de Deus vai se cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. É fantástico, irmão, a história de José, não é? José morre, o que ele fala? Quero que meus ossos fiquem no Egito, não. Eu tenho promessa. Quem tem promessa não é sepultado em terra estranha. Quem tem promessa vai para a terra da promessa. É levado e fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto aqui, povo de Israel.
se vocês não cumprirem a promessa que vocês vão fazer a mim, todas as maldições do Egito vão cair sobre vocês. Vocês vão assumir comigo o compromisso de que quando Deus os fizer entrar na terra da promessa, os meus ossos estarão junto com vocês, e vocês sepultarão os meus ossos no Egito. Rapaz, quem confia em Jesus de Nazaré, quem confia na força de Deus, não se preocupa com o vento. Vento sopra, mas a autoridade do nome de Jesus está com ele. A autoridade do nome de Jesus faz tudo cessar. E quando eles acordam a Jesus, eles veem a manifestação do poder de Deus. Ali você vê refletida a fragilidade do homem, e você vê o poder da fé em ação. Porque os homens se desesperam e acordam Jesus. E quando Jesus acorda e repreende o vento e pede para o mar se calar, ele chega para os seus discípulos e o corrige. Ele diz o seguinte: por que sois tímidos? Deus não nos chamou para ser tímidos. Deus não nos chamou para ficar de boca fechada. Ouça, crente, você tem que ser aquele crente que entra na igreja, mas já entra dando glória a Deus. Você entende? Sabe por quê? Quando os malucos entram no Maracanã, há cânticos, há gritos de guerra, há louvores, há quem eles não sabem. Eles gritam pelo Flamengo, eles gritam pelo Fluminense, pelo Vasco, que está prestes a cair para a segunda divisão. Eles gritam pelo Botafogo, que está prestes a perder o título, mas entram na igreja e não sai uma glória. Misericórdia. Espera aí, irmão, está errado. Quais são os nossos princípios e valores? Espera aí, um crente que negocia a sua fé com um jogo de futebol, ele não conheceu ainda o que significa evangelho. Não sabe ainda o que significa Jesus de Nazaré. Eu vi alguns crentes, nada contra, cada um faz o que quer na sua vida, mas tivemos um encontro de homem abençoado aí. Mas teve gente que não foi porque tinha jogo, e afinal vai ter final do Fluminense na Libertadores. Se eles imaginassem o que Deus fez naquele lugar, as experiências que eu vivi, o que Deus fez na minha vida naquele lugar, eles não trocariam jamais Jesus de Nazaré por qualquer outra coisa desse mundo. A presença dele é suficiente para mudar toda a história da nossa vida. Não importa o vento que sopre, Satanás vai soprar vento, mas Jesus sopra bonança. Satanás sopra desespero, medo, angústia e morte, mas Jesus faz o quê? Traz a paz. E ele diz: a paz que eu vos dou, ninguém poderá roubar. Eu tenho que ter essa convicção de reino, querido. Próximo slide, por favor, querido. Quando você perde o rumo, e aí? Essa passagem realmente está. Tem no livro de Marcos, tem no livro de Mateus, tem no livro de Lucas. É uma passagem muito conhecida que está no capítulo 6, versículo 45 a 50, onde Jesus anda sobre as águas. E é um contraste muito bacana. Quando eu estava avaliando, meditando na palavra de Deus, Deus me mostrou esse paralelo. Ele falou: meu filho, veja a diferença quando o homem está com Deus, está com Jesus, e veja o que acontece quando Jesus não está com ele. E veja também o mais importante, a misericórdia de Jesus. Porque diz a palavra de Deus que quando Jesus chega para os seus discípulos, diz: olha, eu vou orar um pouquinho e depois nós vamos atravessar. De novo ele ia atravessar para o outro lado. Só que diz a palavra de Deus que Jesus estava lá num bate-papo muito especial com seu pai e tardou em voltar. Só que quando ele retorna, eles já tinham partido. Só que quando o homem está sem Jesus, o negócio complica, querido. O que traz calmaria para a nossa vida é a presença de Jesus de Nazaré. O que faz a história ser diferente é a presença de Jesus de Nazaré. Só que Jesus é tão maravilhoso, tão bom, tão fiel, que mesmo quando eu negligencio, porque esses cristãos, esses discípulos deveriam estar atentos. Jesus disse: eu vou orar, mas eu volto, e depois a gente atravessa. Só que a palavra de Deus disse que o vento era contrário, e o vento foi puxando. Você vai ver que vai ter situações na nossa vida em que o vento está sempre tentando nos confundir.
sempre dizendo: olha, não é bem do seu jeito. Olha, a direção que você está pegando na sua vida cristã não é assim. Não tem que ouvir muito o que está sendo dito. Não permita que Satanás crie dúvida no seu coração a respeito do seu chamado. Você foi chamado por Jesus de Nazaré. Se de repente na caminhada da vida você se perder e pegar um rumo contrário, comece a clamar por ele. Porque diz a palavra de Deus que ele começa, o barco começa a se afastar. E quando Jesus chega, o barco já estava em alto mar e açoitado pelos ventos de novo. O vento começa a sacudir esse barco. O vento começa a agir de uma forma que o barco parecia que iria afundar. Só que Jesus sempre está atento às nossas necessidades. Eu posso ficar distraído, eu posso me afastar, mas Ele vai vir na minha direção. E diz a palavra de Deus que no meio das águas aparece Jesus de Nazaré. Porque, querido, ouça uma coisa: nada é impeditivo para que Deus esteja na tua história. Se houver vento, Deus vai acalmar. Aí ele está lá na história, quando está dormindo, não está dormindo. Ele dorme, mas ele acorda. Ele dorme, mas ele está presente. Ele dorme, mas a graça dele está ali. Ele dorme, mas tem vida. E se tem vida, ele traz a paz sobre ti. Diz a palavra de Deus que os discípulos ficam agitados novamente. E quem vai andando sobre as águas? Jesus de Nazaré. E quando eles avistam Jesus, bate um desespero maior ainda. Sabe por quê, querido? Dura coisa é para o homem conviver com Jesus de Nazaré e não conhecer os seus feitos. Não foi a primeira vez que Jesus fez milagres. Não foi a primeira vez que Jesus manifestou sua graça. Muitas das vezes enxergamos fantasmas, mas na verdade estão ali na presença daquele que tem poder para mudar a nossa história. E nós deveríamos olhar para Ele com toda a sua grandeza, com toda a sua glória, e enxergá-lo na grandeza que Ele representa. E diz a palavra de Deus, quando Ele se aproxima desses homens, e eles começam a questionar, começa o desespero, bate o desespero deles mais uma vez. O homem sem Jesus vai ver coisas que não existem. O homem sem Jesus, Satanás vai criar situações para que eles enxerguem coisas que não existem. O que é o medo? O medo é a percepção de algo imaginário. Você não percebe, mas você está atormentado. Sabe aquela pessoa que diz: eu não vou sair porque eu tenho medo de levar um tiro. Mas você vai levar? Não, eu tenho medo. Sabe aquela pessoa que diz: eu não vou à rua porque eu tenho medo de ser assaltado. Está repreendido em nome de Jesus. Eu saio pelo poder de Jesus de Nazaré. A pessoa ensina a levar um tiro. A palavra de Deus diz que tudo está no controle de Deus e nada foge da sua onisciência. Ele é poderoso para fazer tudo. E quando ele se aproxima do barco dos discípulos, mais uma vez os discípulos falam: é um fantasma, não reconhece. Dormindo, não reconheceram, porque a autoridade repousava sobre ele. Só que essa autoridade que repousa sobre Jesus está sendo derramada sobre nossas vidas, e ela repousa sobre nós também. E Jesus quer que eu use a autoridade que está sobre mim. Jesus quer que eu mude a história da minha casa e da minha família, profetizando. Ouça, crente, você não pode pegar aquilo que você tem que fazer e terceirizar. Você entende? Terceirizar por Valdemir, por pastor Zelmir, ou por Anderson, nada disso. Você vai ser o profeta da sua casa. Porque às vezes as pessoas falam: Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Tem lá o enfermo, precisa ser curado. Olha a oração do crente medroso: se o Senhor quiser curar, Ele cura. Ah, pastor, tem o meu filho, se o Senhor quiser salvar, Ele salva. Sabe como é a minha oração? Fala: meu filho, você é tudo uma promessa. Você pode correr para um lado e para o outro. Vai chegar uma hora que Deus vai apertar a mão. E quando Ele apertar a mão vai doer. Mas Ele vai te trazer para a presença de Deus. Ah, papai, mas não tem mais. Porque você é resultado de uma promessa. Quando eu levantei as mãos para Jesus, Ele disse: agora, meu filho, os teus problemas também são os meus problemas. Ah, meu filho, por amor à tua vida, toda a tua descendência será abençoada. É promessa de Jesus de Nazaré. E promessa tem que se cumprir. Você entende, irmão? Promessa tem que se cumprir. E quando os discípulos enxergam Jesus, é que se apavoram mais uma vez. Porque eles não conheciam quem Jesus é. Conviver e não conhecer
é terrível. Você vai ver diversas histórias bíblicas onde as pessoas são repreendidas por Jesus. Jesus diz: seja profeta, pessoal, abre tua boca, profetiza. E o único que deve a ousadia de fazer alguma coisa diferente é Pedro. Porque é tu mesmo, Jesus, sou eu. Fica tranquilo, não tenha medo. Eu estou aqui. Se és tu, permite ter contigo. Jesus diz: vem. Imagina a cena. Essa cena. Jesus lá no meio da água e Pedrão andando sobre as águas. Pedrão dando esse passo em direção àquele que vive pelos séculos dos séculos, Jesus de Nazaré. E diz a palavra de Deus, quando ele começa a andar em direção a Jesus de Nazaré, ele olha para a força do vento. É sempre o vento que está atrapalhando o crente. É sempre o vento que tenta desviar o teu foco. É sempre o vento que tenta tirar você do propósito. É sempre o vento que tenta te confundir. E aí entenda o vento de diversas maneiras. Seu desânimo espiritual, sua falta de confiança que a família é um projeto de Deus, que você deve lutar por ela com todas as suas forças. O emprego que você tem não é mais importante do que Deus. Ele tem que encontrar, Deus tem que encontrar uma agenda, tem que encontrar um espaço na sua agenda, e de preferência que ele seja a prioridade. Porque se ele não for a prioridade, você é segundo plano. Sua família, seus filhos não são prioridades. Porque às vezes a gente pega nossos filhos, coloca no trono e tira Deus do trono. Quando na verdade nós temos que fazer o contrário, deixar Deus no trono, dizer: Deus, cuida dos meus filhos. Quando meus olhos não conseguirem contemplar, que teus olhos nos alcancem. Eu tenho que entender que quando eu acredito na força de Deus, tudo muda. Quando eu acredito na perspectiva, pela perspectiva celestial, a história muda, querido. E você vê, quando ele começa a andar, ele olha para a força do vento e mais uma vez afunda. Mas o que acontece? Ele morreu? Pedro morreu? Por que Pedro não morreu? Porque mais uma vez houve a providência de Jesus de Nazaré. Jesus pega pela mão e diz: Pedro, suas habilidades são fracassadas diante da minha capacidade e da minha força. Não estou falando aqui de homens leigos. Eu estou falando aqui de homens que conheciam tudo sobre o mar. Conhecia como manejar um barco. Conhecia como conduzir no meio da tempestade. Mas não existe um ser sequer que consiga resistir à força do vento se a presença de Jesus não estiver no barquinho das nossas vidas. Essa igreja chegou aqui por causa de Jesus. Aí os pastores que passaram aqui foram apenas instrumentos. Não é o pastor que faz a diferença. O pastor é apenas um instrumento para a manifestação da glória de Deus. Mas o que faz a diferença é a presença daquele que habita nesse lugar, Jesus de Nazaré. Essa igreja foi aberta debaixo de um propósito. Essa igreja foi aberta tendo uma direção do bispo e da pastora, nossos líderes espirituais. E se eles foram direcionados para abrir essas portas, é porque do outro lado haviam vidas sedentas pela presença de Deus. E você tem que entender isso, querido. A travessia é turbulenta, porque lá do outro lado tem propósito. Toda vez que um crente se posiciona diante de Deus, o vento vem com todas as forças. Por quê? Porque Satanás sabe que quando ele chegar do outro lado, tem propósito e promessas vão se cumprir. Quando ele chega do outro lado, algo sensacional acontece, rapaz. Dá até vontade de compartilhar. Porque ele chega do outro lado, o que acontece? Diz a palavra de Deus que começou uma sessão de milagres. Enfermos eram curados, endemoniados eram libertos. Lembra lá do endemoniado, lá o gadareno? Que a palavra de Deus diz que há muito tempo ele sofria, vivia nos cemitérios, se cortava. Era uma vida de miséria. E a primeira coisa que Jesus faz quando chega do outro lado: libertar. Você é o profeta dessa geração, para mudar a história de muitos gadarenos que estão lá fora. Agora, como você vai se posicionar? Como um valente ou como um covarde? O valente, mesmo que esteja desesperado, mesmo que reconheça a força do vento, ele recorre àquele que tem poder para acalmar o vento. Está dormindo, mas eu vou acordar. Você chamar de covarde, é verdade, mas eu prefiro ser um covarde com Jesus do que ser um valente na mão do diabo. Jesus, me perdoa, mas eu estou morrendo de
de medo, mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar a minha história. E quando você faz isso, ele dá um extraordinário. Sabe por quê? Jesus pega Pedro, tira ele da água, caminha com ele em direção ao barco, e diz a palavra de Deus que quando ele entra no barco, o que acontece? Faz-se grande bonança. Pastor, o que eu preciso fazer para mudar a história da minha vida? O que eu preciso fazer, pastor, para remover o medo, a ansiedade, as angústias que eu passo? O que eu preciso fazer, pastor, para tirar as incertezas? Quem tem promessa não permite que Satanás semeie incerteza na sua mente. As batalhas estão travadas na mente. Quem tem promessa tem que acreditar na promessa. É crer quanto aquilo que você está vendo. O médico mostra o exame e diz: olha, já era, está apodrecido. Aí você olha para o exame e diz: Deus, tu és maior do que esse exame. Os homens enxergaram o exame, eu enxergo Jesus de Nazaré. É crer, é acreditar. Está no estado vegetativo. Para vocês, para mim está vivo. Está entubada, não importa. Jesus de Nazaré está aí. E Ele muda o quadro da nossa vida. Ele muda a história. Eu só preciso permitir que Ele faça parte da minha história. Próximo slide, por favor, querido. E a gente já vai concluir. A tempestade pode se tornar em grande calmaria, mas depende da nossa postura. Eu tenho que ser profeta de Deus. Crente, não saia daqui sem entender isso. Você precisa profetizar na sua casa. Você precisa profetizar na sua família. Teus filhos precisam te ver orando. Eu estava orando hoje de manhã, foi bem bacana, cara. Porque eu estava num momento de comunhão tão gostoso com Deus, falando em línguas. E o Lucas, ele é meio... eu tenho plena convicção que ele é herdeiro da promessa e Deus vai alcançar de forma poderosa. Mas ele chegou e falou, coroa, o negócio estava bom aí dentro desse homem hoje, hein? Caramba, nunca vi tanto glória, tanta aleluia, tanta língua estranha. Foi benção, hein? Foi benção, meu filho, estava orando pela sua vida, profetizando por você, profetizando pela igreja. Se tiver profeta dentro da casa, vai ter milagre independente do vento que soprar. Se tem profeta na igreja, vai ter milagre independente dos ventos que soprarem. Soprou vento, é verdade, 26 anos, 10 deles eu passei aqui. E olha, o vento já soprou bastante, mas Jesus de Nazaré continua no barco. Jesus de Nazaré continua nessa história. E nós vamos seguir até quando? Até Jesus voltar, em nome de Jesus. Pastor, mas o que está? Eu não sei o que vai acontecer, meu filho. Só sei que eu quero viver Deus todos os dias. Pastor, e se soprar o vento? Soprar o vento, nós vamos usar a autoridade do nome de Jesus, com medo mesmo. Eu falo que quando eu tenho medo de fazer uma coisa, eu vou lá e faço com medo mesmo, porque eu acredito em Jesus de Nazaré. Jesus conhece, eu falo: Jesus, o Senhor sabe que eu estou morrendo de medo, mas eu vou fazer sem medo. Senhor, eu estou tremendo de medo, mas eu creio naquele que é maior do que o medo, que se chama Jesus de Nazaré. E quando você crê, você profetiza e a calmaria alcança a sua vida. Quando temos conhecimento consistente da vida e da obra do Senhor Jesus, nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam diante da tempestade que surge na nossa vida. Se você conhece a dignidade de Jesus, meu querido, não tem como duvidar. Não tem como dizer: eu vou parar, pastor, eu vou abrir mão. Abre mão, meu irmão, vai embora. Deixa a presença daquele que tem poder para mudar a tua história. Deixa os vendavais da vida te tirar do propósito. Se você quiser ir, vá. Eu vou continuar com a minha família aqui louvando a Jesus de Nazaré. Eu vou continuar acreditando no propósito. E eu vou crer que essas portas vão ficar pequenas para o número de pessoas que entrarão nesse lugar. 26 anos. Que eu fique aqui mais 26. E que vocês me aturem aí. Já um rodozinho. Vou ter que botar um aparelho auditivo para ouvir melhor. Mas pelo menos vocês vão ouvir minha voz, porque eu vou dar muita glória a Deus. E se eu não estou escutando, o problema é de vocês, que controlam no som. Mas não vai faltar glória nesse lugar, porque eu vou estar aqui para glorificar o nome de Jesus.
Porque se nós chegamos do outro lado foi por causa de Jesus. E se estamos do outro lado é porque Ele precisa da gente com um propósito maior. Ouça, vocês que estão aqui, vocês foram selecionados por Jesus para ouvir essa palavra. Vocês estão sendo separados para um projeto maior. E se vocês acreditarem naquilo que Deus pode fazer, Deus vai mudar a história das vossas vidas. O que você tem pedido para Deus? Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? Não se preocupa, missionário. Deus está cuidando de você. Amém? Não se preocupa, Anderson. Deus é o Deus da tua história. Aquilo que é impossível aos teus olhos, tu vai ver Deus fazer de forma extraordinária. Não se preocupa, igreja de Campo Grande, porque aquilo que é impossível para você é somente para você. Jesus de Nazaré continua aqui. E é Ele que faz a diferença. É Ele que cuida. É Ele que cuida. O problema é que a gente sempre recorre, ou melhor, a gente sempre olha na direção. E Satanás sempre oferece alguma coisa, né? Imagina você. Os jovens, vamos para os jovens agora, e eu já vou encerrar. Os jovens estão aguardando o Senhor, esperando, perseverante, vigiando, né? Porque o jovem cristão, ele não fica. O jovem cristão, mesmo que seja um namoro, ele é sob compromisso, não é? Cristão é cristão. O jovem cristão, ele não leva uma vida promíscua, ele leva uma vida santificada, porque ele quer estar do lado daquele que é santo, para viver nas melhores bênçãos de Deus. Ele sabe esperar. Só que Satanás, ele é astuto, ele sobe. Aí passa aquele bonitão na tua frente, você olha para ele e diz assim, ah, coisa linda. E Satanás quer que você acredite nisso. Às vezes é um lixo, troço todo estragado, bagunçado, cheio de vício. Um troço que é instrumento de Satanás para te tirar do centro da vontade de Deus. Mas a bobinha fica lá toda, né? Olha o bobinho também. E Deus diz, não olha na força do vento. O vento sopra para te enganar. Mas eu sou aquele que direciona os teus passos. Satanás olha para a tua família e diz assim, olha a família que você tem, toda bagunçada. Olha a família que você tem, ninguém se entende. O marido não se entende, os filhos não se entendem. E ele sopra mais vento ainda, porque quanto mais bagunça, mais ele consegue confundir. Olha, quanto mais bagunçado tiver a família, mais ele consegue plantar os conceitos dele. Só que quanto mais bagunçado você tiver, mais Jesus você deve buscar. Porque quando Jesus olha para a sua família toda bagunçada, ele fala, é essa daí que eu vou consertar, porque vai ter muita glória nos céus. Não se preocupa com o momento que você vive hoje. Vendavais passam, mas a palavra permanece. E Jesus de Nazaré continua aí, guardando tua história, guardando tua família, guardando tua vida e cuidando da promessa. Ele está lá. Deixa ele dormir. Ele fica tranquilo e está descansando. Mas ele descansa porque ele quer que você seja profeta. Quando Jesus dorme, ele dorme com um propósito. Eu vou dormir para ver se meu filho acorda. Eu vou dormir para ver se meu filho acorda. E você vê Satanás bagunçando tudo na sua vida e você não tem coragem de acordar. Misericórdia, Jesus. Espera aí, irmãos. Eu gosto de crente que tem coragem de dizer assim, ah, Satanás, tu não tem poder para na minha casa, não. Tu pode até já amar vento, pode até amar cilada, mas a palavra do Senhor Jesus diz, e cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. A palavra de Deus diz que ele vai à minha frente, e é ele que joga por terra todos os laços do maligno. A palavra de Deus diz que aqueles que cavam cobra caem nas suas próprias covas. A palavra de Deus diz que aquele que ama laço cai em seus próprios laços. Eu acredito em Jesus de Nazaré, e é ele que muda a minha história. E quando você crê assim, os céus se abrem sobre a sua vida e a calmaria vem. E quando você olhar, você vai estar lá do outro lado, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Quando você olhar, você vai ver o Gabriel sapateando, cheio do Espírito Santo, sendo batizado pelo Espírito Santo dentro de casa. Imagina você ia ter quem que teve o privilégio de ter o filho batizado pelo Espírito Santo dentro de casa? Levanta a mão. Olha, a irmã aqui teve. Glória a Deus, a irmã está compartilhando a sua alegria com o pastor. Eu tive o privilégio de ver o Gabriel ser batizado pelo Espírito Santo dentro da minha casa. No momento que eu estava desesperado e precisava muito de um renovo de Deus,
E chegou um momento que eu falei: Deus, as minhas forças se foram, eu não tenho mais nada para te oferecer, as minhas orações não dão mais, eu não consigo. E aí, nesse momento de desespero e angústia, dentro da minha casa, com a minha família, Deus levanta o Gabriel, batiza o Gabriel com o Espírito Santo. O Gabriel bota as mãos na minha costa e fala: olha com força, crente, porque Deus está aqui. E a gente continuou a oração, e o poder de Deus se manifestou de forma extraordinária. E nós estamos aqui para dizer: o Senhor é muito bom, e eu não abro mão dele por nada. Esses são um dos milagres. Eu poderia passar a noite toda aqui contando milagre. Sabe por quê? Porque aquele que está no meu barco, ele dorme, mas ele não me esquece. Ele descansa, mas ele não perde o controle da minha vida. E quando ele acorda, ele só faz assim, ó: para. Basta uma palavra e tudo muda. Né, Ju? Né, Raquel? Vocês vão ver. Bota isso na agenda de vocês. Eu quero ser profeta dentro da minha casa. E Deus me dá essa oportunidade para tal. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na história da minha esposa, na história da Raquel, do Lucas e do Gabriel. E eu não estou falando para 10 anos. Estou falando para amanhã. Eu estou falando para amanhã. Se vocês me verem, se não formos arrebatados antes, vocês vão ver e vocês vão dizer: naqueles 26 anos o pastor falou que nos 27 anos nós estaríamos contando coisas extraordinárias do que Deus fez no aniversário da igreja. Amém? Na festa de 27 anos nós vamos estar contando aqui. A Jo ministrando louvor aqui, que é uma bênção, uma ministra de louvor cheia do Espírito Santo. Uma mulher de Deus que vai falar com autoridade, e o Espírito Santo de Deus vai descer sobre a igreja. Ah, você tem... Ah, pastor, eu não acredito nisso. Deus compartilhou isso comigo no retiro, no encontro de homens. Deus disse: muitos vão ficar assim, ó, não vão acreditar. E meu pedido agora para Deus tem sido: batiza a Raquel com o Espírito Santo, Senhor. Eu quero ver a Raquel pulando na igreja igual uma pipoca, cheia do Espírito Santo, falando em línguas. Há alguma coisa possível para Deus? Não, não há. Se eu cuido da casa dele, ele cuida da minha também, e eu creio nisso. O controle da minha casa é de Jesus de Nazaré. O controle da minha família é de Jesus de Nazaré. O controle dessa igreja é de Jesus de Nazaré. Se prepara, crente, porque Jesus de Nazaré, ele está aqui. E ele fala proezas em nossas vidas. Quem viver verá o que Deus vai fazer nesse lugar. Amém? Você só precisa fazer o quê? Okay. Então fique de pé. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Pastor Cleber, por favor, encerra. Nosso pastor querido. Tenho um privilégio imenso. Eu gosto de fazer isso, querido, de reconhecer os homens de Deus. Que eu tenho o privilégio de compartilhar da palavra com eles. E eu falo que o pastor Kleber era um homem de coração nobre. Tenho muita satisfação, pastor, em compartilhar o ministério com você, com o pastor Marcelo, com a pastora Iraci. Eu falo que a nossa simplicidade nos dá mais capacidade de buscar a presença de Deus de forma abundante para esse lugar. Porque quando o homem está desprovido da vaidade, Deus tem liberdade para manifestar seu poder. E pode ter certeza que Deus vai nos surpreender de forma extraordinária. E eu vou estar aqui ajudando vocês em oração. Eu não posso fazer muito de trabalho braçal, mas eu posso fazer muito de joelho dobrado. Amém? E é isso que eu me comprometo com vocês, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, pastor, por favor. A tempestade nos faz ter
história para contar, história que vira testemunho. E testemunho faz com que as pessoas que estejam em nossa volta sejam abençoadas. 26 anos, essa igreja está aqui abençoando muitas vidas e famílias. Como o pastor também falou aqui, que vê os próximos 26 anos. Mas que venha ser antes, que a igreja venha entender que pode fazer muito mais do que já tem feito. Obras maiores. Isso inclui você. Se você reparar que lá na frente tem um banner escrito lá, aniversário nosso da Campo Grande, 26 anos. Eu faço parte dessa história. Eu não estou falando de história dos 26 anos passando, não. Eu estou falando da história atual, eu estou falando da história do futuro. Deus conta com você para fazer muito mais. Amém ou amém? Vamos adorar bem rápido? Ergue suas mãos mais alto que você puder essa noite. Eu estou à beira.